Autodidata, uma pessoa que tem a capacidade de aprender algo por conta própria, sem auxílio de um professor. Alguém que aprende alguma coisa sozinho. Aquele que se instrui pelo próprio esforço, sem a ajuda de mestres. Essa é a definição que o dicionário dá para uma pessoa autodidata. Hoje, você é capaz de aprender qualquer coisa sozinho, apenas decidindo o que vai aprender e pronto? Pois é, a maioria das pessoas também não conseguem. E quando a gente entra no mundo dos concursos, ainda menos. A maioria esmagadora dos concurseiros anda de bicicleta ainda com rodinha. Não conseguem estudar sem uma trilha milagrosa de um cursinho, sem uma trilha certinha ali, fórmula de bolo para seguir. E é por isso que quem consegue fazer diferente se destaca e conquista aprovação. Então, no vídeo de hoje, você vai aprender como se tornar essa pessoa, aquela que é capaz de aprender qualquer coisa sozinho. Prepare-se para se tornar um autodidata através das 7 camadas do conhecimento que eu vou te apresentar aqui. Grande parte das informações que você vai encontrar nesse vídeo foram retiradas de alguns livros-chave que eu já li. O principal deles é o Ultra Aprendizado. A história do autor é bem interessante depois que você dá uma pesquisada e conhece um pouco mais. Então, sem mais delongas, bora começar. A primeira camada do aprendizado é a fundação. Nela você vai utilizar conceitos do meta-aprendizado para aprender algo novo. E como que isso funciona? Basicamente, você precisa endereçar esses 4 tópicos. Primeiro, defina seus objetivos. Por que você quer aprender isso? Qual o resultado que você espera alcançar no final? No mundo dos concursos, isso fica fácil. Eu quero aprender a matéria X no meu edital. O resultado é que eu quero acertar mais questões dessa matéria no dia da minha prova. Pronto, um objetivo muito claro e definido. Depois disso, você vai fazer o mapeamento de território. O que você precisa aprender? Quais são as habilidades necessárias para aprender isso? Quais são os métodos de estudo que mais funcionam nesse ponto? Nesse momento, você vai tentar entender o que, o porquê e o como. O que você vai aprender, por que você vai aprender e como você vai aprender. E o como aprender é o tópico seguinte. Identifique os melhores recursos para se aprender isso. É por meio de videoaulas, de PDFs? Ou é melhor juntar os dois? Só os dois bastam ou você precisa de algo a mais? Esse é o momento de aprender a aprender. Reservar um tempo para você aprender técnicas e métodos de estudos que funcionam, antes de partir para o estudo do tópico em si. É justamente isso que a gente faz com os nossos alunos na mentoria. Eles aprendem a estudar desde o começo, antes de sentar a bunda na cadeira e sair estudando de qualquer jeito. Beleza, Pedro, mas aprendem a estudar o quê? Basicamente, qualquer coisa. Aplicando o nosso método, você consegue tanto passar em um concurso público, como aprender uma outra língua, fazer uma residência médica, qualquer coisa. Depois de definir isso tudo, de saber exatamente o que você precisa aprender, é hora de você partir para a segunda camada. E essa camada se trata da performance nos estudos. Aqui você vai garantir que vai fazer mais em menos tempo. Esse, inclusive, é um dos conceitos da produtividade. Produtividade não é quem consegue trabalhar por mais horas, mas quem consegue produzir o máximo dentro do mesmo número de horas. Essa é a sua vantagem. Enquanto seus concorrentes estudam da mesma forma que toda a sua concorrência, geralmente de forma errada, você vai estar com um modo foco ativado sempre. E para isso, faça 3 coisas. Primeiro, elimine as distrações. Identifique e minimize toda distração para criar um ambiente de aprendizado propício. Nada de mesa bagunçada, cheia de coisas, cheia de objetos, te atrapalhando. Quanto menos distrações, melhor. Isso não se trata apenas de distrações no seu ambiente. Você precisa se livrar completamente de distrações até mesmo sobre o que estudar. É importante você saber aquilo que você não precisa estudar. O autor do livro Ultra Aprendizado, ele concluiu uma graduação do MIT, uma das mais difíceis do mundo, em 1/3 do tempo, porque ele focou no que realmente importava. Faça isso também. Foque em aprender princípios, a base por trás de cada coisa. Aprenda a ter uma atenção plena. Aposte em técnicas como a técnica de Pomodoro. Faça com que o seu ambiente não tenha ruídos, não tenha distrações. Se você tiver aqueles fones com cancelamento de ruído, ótimo. Se não, você coloca ali, coloca uma música lo-fi, uma música clássica. O importante é impedir que barulhos externos te atrapalhem. Quanto mais foco e mais engajado nos estudos, mais você vai conseguir absorver. Quanto mais interrupções, mais esforço o teu cérebro vai fazer para conseguir retomar o estado de foco. Feito isso, chegou a hora de atingir a 3ª camada do aprendizado. Você está começando a sair do raso. Agora é hora de mergulhar no aprendizado efetivamente com 2 técnicas: a imersão e a prática deliberada. Na imersão, você vai procurar estar em um ambiente que favoreça o seu aprendizado, seja online ou seja presencialmente. Se você quer aprender inglês, por exemplo, troque o idioma de todos os seus aparelhos para inglês. Entre em comunidades gratuitas e comece a conversar com pessoas de fora. Faça uma imersão para ter o máximo de contato diário com a língua estrangeira. Já no mundo dos concursos públicos, a gente
gente chama isso de grupos de estudo. Os nossos alunos têm um próprio grupo de estudos, que é a nossa comunidade de alunos do Mentor. Ela não é apenas um grupo para você ficar trocando ideia, bater papo e jogar a conversa fora. Ela é uma rede social voltada para concursos policiais, onde você vai encontrar ajuda para suas dúvidas. Pessoas da mesma região que você, com o mesmo objetivo que você, construir amizades, parcerias, além de uma competição saudável que sempre vai te fazer ir além. Pensa no seguinte, você encontra um parceiro de estudos ali da sua cidade, começa a estudar junto, treinar pro TAF junto, passam juntos no concurso. Foi exatamente isso que aconteceu comigo e com o Bruno. A gente não se conhecia antes de entrar no mesmo cursinho preparatório. A gente montou um grupo de estudos na época, se preparou em alto nível, competiu nas notas, ambos fomos aprovados, fizemos juntos o curso de formação de agente de Polícia Federal lá em 2019 e hoje somos grandes amigos, parceiros aqui no Mentor Concursos. E felizmente a gente tem conseguido impactar milhares de vidas dos nossos alunos. Mas tudo isso começou com o estudo para concurso público. Por isso, não subestime o poder do ambiente, de estar em uma comunidade com outras pessoas iguais a você, com os mesmos objetivos. Se você quer conhecer mais sobre como se tornar aluno da nossa mentoria, como que a gente pode te ajudar a conquistar esse sonho de se tornar policial, clica no primeiro link aqui da descrição, que eu fiz um vídeo explicando tudo para você. Agora, continuando aqui, depois da imersão, você precisa focar na prática deliberada. Concentre-se na aplicação prática do conhecimento desde o início. É por isso que nós sempre recomendamos para os nossos alunos a fazer questões todo santo dia e começar o quanto antes a colocar os simulados na rotina, porque assim eles estão sempre se testando, sempre testando seus conhecimentos. E além disso, com a prática do que você aprendeu, é possível você descobrir quais são seus pontos fracos, direcionar os teus estudos para sanar eles. Esse feedback constante, ele é essencial para você aprender qualquer coisa. E partindo para a quarta camada, chegou a hora de você dominar os fundamentos do que você vai aprender. Após você identificar os seus pontos fracos, as lacunas do seu aprendizado, você vai precisar ser implacável na hora de estudar. Você vai começar a evoluir e preencher essas lacunas. Se existe algo que você não consegue aprender de jeito nenhum, que sempre teve dificuldade, por exemplo, pessoas que têm problemas com exatas, raciocínio lógico, matemática, estatística, você pode tentar incluir essa matéria em conceitos menores. O que é essencial de aprender aqui? Quais são os primeiros pontos que eu preciso aprender dessa matéria? Às vezes é importante dar um passo para trás, aprender os fundamentos básicos. Será que a sua base em matemática não está muito ruim? Talvez esse seja o seu primeiro passo. Será que você tem dificuldade de interpretar o texto na hora de ler a questão? Então talvez você precise melhorar a sua leitura e sua capacidade de interpretação textual. Às vezes o problema não está no que você quer aprender em si, mas no passo anterior a isso. E claro, para dominar isso, você vai precisar praticar muito. Tem dificuldade em entender o enunciado das questões? Faça mais questões. Leia os comentários. Veja o que os outros alunos falam. Existe uma citação da lenda do basquete, Michael Jordan, que resume muito isso. Ele diz o seguinte: eu errei mais de 9.000 cestas. Eu perdi quase 300 jogos. Eu tive a bola na mão 26 vezes para ganhar o jogo em uma partida decisiva. E eu falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos na minha vida. E é justamente por isso que eu sou um sucesso. Quanto mais você erra, mais perto você tá de acertar. E agora, antes de partir para a quinta camada, eu quero parabenizar você que chegou até aqui nesse vídeo. Você já é diferente da maioria. Um vídeo como esse, com um conteúdo mais denso, é muito mais difícil de ser consumido do que um vídeo simplesmente motivacional para concurso. Mas você se mostrou diferente e tá aqui ainda. E é por isso que eu quero dar um presente para você. Se esse vídeo bater 300 comentários e 2.000 likes, eu vou liberar um material gratuito para vocês com um checklist de ações para você conseguir implementar as 7 camadas que eu tô mostrando nesse vídeo. Se você quer mesmo, já senta o dedo aqui nesse like e comenta aqui embaixo o hashtag autodidata para eu saber que você chegou até aqui. E agora bora continuar. A quinta camada é talvez a mais importante para você se tornar um autodidata. Você precisa desenvolver a capacidade de memorizar qualquer coisa. E não existe isso de minha memória é muito ruim. Você só não aprendeu a treinar e desenvolver ela da forma correta ainda. Aqui vão algumas coisas que você precisa implementar para treinar a sua memória e conseguir se lembrar de tudo que você estudou. Afinal, não adianta nada você estudar e depois esquecer tudo. Primeiro, teste o seu conhecimento regularmente. Use técnicas de revisão mais ativas, como flashcards, questões, Anki, rememoração livre, técnica de Feynman e a minha favorita, a técnica MPA. Existem várias outras, mas essas são algumas das mais eficazes. O pior que você pode fazer é simplesmente ficar lendo e relendo o seu material ou reassistindo várias vezes a mesma videoaula. Para você fixar algo, você precisa de um esforço cognitivo. Quanto mais esforço o seu cérebro faz, mais ele entende que aquilo é importante e com isso fica mais fácil de memorizar. Se você quer aprender uma das melhores técnicas de memorização para concurso público, aqui embaixo também vai ter uma aula chamada Super Memória
para concursos. Lá você vai aprender na prática a aplicar a técnica MPA, memorização por associação. Clica depois que acabar esse vídeo e vai lá assistir. Segundo, além de você utilizar a técnica certa, você precisa utilizá-la no momento certo. Distribuir as suas revisões ao longo do tempo em intervalos estratégicos para vencer a sua curva de esquecimento. Você pode fazer isso de maneira manual, sempre se testando e analisando os pontos que você está esquecendo, ou utilizar um programa como o Anki, por exemplo, que faz esse cálculo de maneira automática. Mas basicamente funciona assim: quanto mais fácil for para você lembrar de algo, mais distante vai sendo adicionada uma revisão. Sempre que você está começando a esquecer de algum ponto, é justamente aí que você precisa revisar ele. A tendência é que depois que você tem um conteúdo novo, você precise colocar uma revisão em um curto período de tempo. Não tem uma fórmula de bolo, não é em 24 horas, 2 dias, 3 dias, mas a tendência é que pelo menos na primeira semana você precise fazer uma revisão sobre ele. E conforme você vai fazendo revisões, mais espaçadas elas vão ficando e de menor duração elas serão. Conforme o tempo vai passando, algumas informações vão ficando automáticas no seu cérebro e o esforço para lembrar delas vai ser quase zero. Alguns exemplos são, por exemplo, o seu número CPF, o seu número de telefone, o endereço e o CEP da sua casa. Você já usou tanto essas informações que ficou praticamente automático. É assim que o nosso cérebro aprende e memoriza. Você nasceu sabendo dirigir, andar de bicicleta, ler, escrever, falar? Não, mas de tanto fazer isso, de tanto repetir esses processos, você ficou bom em automatizá-los. Hoje, por exemplo, você dirige sem nem precisar pensar muito, já ficou algo automático. Passada a quinta camada, a da memória, podemos chegar à sexta camada do aprendizado, a compreensão profunda de qualquer coisa. Ao chegar nessa camada, você vai ter percorrido um longo caminho de aprendizado. Já vai estar muito à frente da maioria das pessoas. Mas você pode ir um passo além. No mundo dos concursos, essa pode ser a diferença entre você estar no topo ou ficar de fora da lista de aprovados. Afinal, o topo é extremamente concorrido e só os melhores estarão lá. Você precisa buscar a compreensão profunda do tema que você se propôs a aprender. Se você quer, por exemplo, aprender inglês, não tem por que saber somente algumas frases para se virar quando você for para uma viagem. Que tal ir além, melhorar sua fala? Saber as expressões, as gírias, saber como os nativos usam, qual entonação colocar na voz, o porquê das coisas serem ditas de tal forma e não de outra. Aqui você vai buscar o porquê das informações. É importante você ser curioso e quando você aprende isso, você nunca mais esquece. E uma das melhores formas de você consolidar isso é ensinando outra pessoa. Você pode fazer isso através da técnica de Feynman, por exemplo, onde você pega uma folha em branco e tenta explicar de cabeça para si mesmo ou para outra pessoa aquilo que você está estudando, de forma livre, sem nenhuma consulta. Lembra que eu falei sobre os grupos de estudo? Já imaginou se você pudesse ter 2, 3, 4 pessoas ali num grupo e cada uma ensinando o que aprendeu sobre determinada matéria com as suas próprias palavras? Você aprende tanto ouvindo os outros quanto ensinando os outros também. É por isso que eu e o Bruno já sabemos tudo sobre aprendizado para concurso. São quase 6 anos ensinando isso diariamente. Só de turmas na nossa mentoria já são mais de 8.000 alunos. Nós fomos melhorando a nossa forma de ensinar, melhorando o nosso método de estudos e aprendendo juntos com isso. Hoje eu sou capaz de dar uma aula para você sobre técnicas de estudo sem basicamente ter nenhum slide, nenhuma cola, porque tá tudo aqui, sedimentado na minha cabeça. Não tenha medo de experimentar diferentes métodos, diferentes técnicas de estudo, diferentes recursos de aprendizagem para encontrar o que funciona melhor para você. É assim que você vai se diferenciar do restante da sua concorrência. E por fim chegamos à 7ª e última camada do aprendizado. Poucos chegarão aqui, mas aqueles que chegarem já terão se tornado um autodidata. É apenas um momento de continuar cultivando o aprendizado para não esquecer mais. Afinal, você nunca para de estudar, apenas passa a estudar outros assuntos. Para isso, siga esses 3 conselhos. Primeiro, aplique o que você aprendeu em situações reais na sua vida. Talvez isso não sirva para todas as matérias do seu concurso, mas eu garanto que matemática, língua portuguesa, você vai usar para o resto da sua vida. Segundo, adapte e refine o seu conhecimento. Depois que a base foi formada, você vai apenas lapidando o que falta, melhorando, evoluindo e se aprofundando. E terceiro, nunca pare de aprender. Não é porque você passou no concurso que você queria que você vai deixar de estudar. Talvez a sua carga horária reduza drasticamente, mas a nossa espécie foi feita para aprender coisas novas sempre. Se você não aprender algo útil, o seu cérebro vai se encarregar de aprender outra coisa no lugar. Explore áreas relacionadas ao assunto que você aprendeu. Coloque novos desafios. Já aprendeu inglês? Que tal aprender espanhol? Já ficou craque em raciocínio lógico matemático? Que tal aprender lógica de programação? Que tal ir além? Nunca deixe de aprender algo novo todos os dias. Esse foi um dos motivos que me levou a começar uma pós-graduação em neurociência na Universidade Federal de São Paulo, a voltar a me colocar na figura de estudante e estudar todo santo dia. Lembre-se, o tolo é aquele que acha que já sabe de tudo, enquanto o sábio
é aquele que sempre acha que pode aprender mais. Se você gostou desse vídeo, começa hoje mesmo a aplicar as 7 camadas do ultra aprendizado para você se tornar uma pessoa autodidata. E lembre-se, cultive a curiosidade para facilitar todo esse processo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.